Oi, eu gostaria de agradecer primeiramente a Helena Amaral pelo convite, de falar um pouquinho sobre os desafios da maternidade e também parabenizá-la pela homenagem à sua mãezinha, né, que se foi e que foi uma mulher tão marcante, não só no nome da Clínica Flora, mas na dedicação enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto vencendo os grandes desafios do feminino na nossa sociedade, né? Então, desafios da maternidade. Como as essências florais podem nos ajudar? Eu sou Tarsila Domene, guardiã dos Florais Filhos de Gaia. Também sou mãe de um casal, hoje de adultos já, e quero seguir pelo caminho nesse nosso bate-papo aqui, que é o caminho dessa mulher, né? Dessa mulher que é mãe e dos desafios que ela enfrenta nessa caminhada, né? Meu foco não vai ser na, na educação dos filhos, mas no caminhar dessa mulher, tá? E se a gente for seguir esse caminho, tudo começa já antes, né, dessa gravidez, antes dessa mulher se tornar mãe, quando ela busca estruturar de alguma maneira a sua vida, começa a nascer dentro dela um desejo de se tornar mãe, de se dedicar mais ainda ao cuidado de um outro ser humano. E nesse processo todo, essa mulher vai desenvolvendo esse desejo. E é bem importante que esse desejo seja cultivado, seja trabalhado, porque é o vínculo que essa mãe, que essa mulher vai desenvolver com o seu bebê, já na gestação e nos primeiros anos de vida da criança, são importantíssimos para o adulto que essa criança vai se tornar, porque é através desses vínculos da mãe e dos outros cuidadores nesse processo é que a criança vai poder desenvolver um tipo de apego seguro, né, de vínculo seguro ou de um vínculo inseguro adaptativo, ou mesmo evitativo ou ambivalente, e se tornar um adulto mais capaz, mais centrado, ou com mais dificuldades nas suas relações e na forma de desenvolver e a própria vida, né? Então, eu quero entrar por esse caminho falando da invisibilidade desse cuidado da mulher, né, enquanto mãe, para os seus filhos, para sua família, né, para sua casa, que tanto demandam, né, que tanto sobrecarregam esse feminino, que já mesmo antes ou durante a gravidez fica se sentindo dividida em como que eu vou dar conta da casa, dos afazeres, muitas vezes do trabalho profissional, ou do ganhar dinheiro, da sustentação, ou mesmo do relacionamento, e de ter um bebê, né? De lidar com, abdicar de muitas coisas do meu próprio corpo, né? Bioquimicamente falando, né? Fisiologicamente falando, dos nossos nutrientes, dividindo o nosso sangue, dividindo as nossas emoções, né? Entendendo que a forma como o sistema nervoso dessa mãe estiver funcionando é a forma como ela vai modular o sistema nervoso do seu bebê. Então, a importância que é esse período todo, né, eu diria já antes da gestação, né, de como que essa mulher vai olhar para a nutrição do seu próprio corpo, para a nutrição emocional, para a criação de espaço na vida dela, para uma gravidez, para um bebê, para uma nova fase de vida tão rica, né, tão maravilhosa, que é a gente ter essa proximidade, essa intimidade tão grande com outro ser, né? Sentir
um amor tão profundo por um outro serzinho que depende muito da gente, quase que exclusivamente, né? Nós seres humanos nascemos e demoramos muito para ter a capacidade de autonomia de sobrevivência. A gente depende 100% de um outro ser humano, que quase sempre é a mãe, né? Para nos alimentar, né? Para nos locomover, para a nossa higiene, para o nosso afeto, para o nosso, né, manutenção da nossa saúde, enfim. Então, a maternidade, sem ser romantizada, né, ela envolve uma série de trabalhos, né, um trabalho contínuo, né, 24 horas. E principalmente quando esse bebê chega, essa mãe perde toda a rotina de sono, de descanso, de alimentação, de autocuidado, de trabalho, de relacionamento, porque ela precisa ficar quase que exclusiva para esse bebê. Então, como que a gente pode estar preparando essa mãe para ir abdicando já internamente ou no seu pensamento, criando esses espaços e ajudando essa mãe a criar vínculos com esse bebê, né? Vínculos saudáveis com esse bebê. Então, aqui a gente já pode pensar num composto floral chamado maternagem, que já vai ajudando essa mãe durante esse período todo a se sentir nutrida, a sentir organizando esses espaços, desapegando de determinadas coisas, desenvolvendo essa capacidade amorosa para dedicação ao filho, né? E aí a gente tem o processo durante a gestação, né? O engravidar e todas as alterações hormonais e todo o processo que essa mulher precisa estar fazendo de mudanças na sua vida. E aí a importância de estar nutrindo essa mãe, né? Nutrindo essa mulher durante o processo da gestação, protegendo e nutrindo essa mulher. Então, o floral, o composto floral chamego é essencial durante todo esse processo da gestação. Eu diria que o composto emergencial também, para muitos momentos desafiadores já durante a gestação, onde a gente vai estar, né, onde vem medos, inseguranças, onde vem muitas vezes uma angústia de como que eu vou fazer a hora que o bebê nascer para dar conta de todas as questões da minha vida, todas as demandas que eu já tenho. Então, esses dois compostos vão acompanhar essa mulher durante todo esse processo de gestação, né? No processo do parto, o emergencial também vai ajudar muito essa mulher, não só no último mês de gestação, mas durante o processo do parto em si, né? Acalmando, ajudando ela a estar ali presente, centrada, né? Lidando com as suas angústias e os seus medos. Aí a gente entra na mulher que se torna mãe, né? Efetivamente, quando o bebê nasce, e todo o processo do puerpério que vem para aí, da amamentação, de muitos outros desafios que nascem junto com esse bebê, né? Nasce uma alegria muito grande no nosso coração e muito trabalho a ser feito. Então aí a gente tem um composto floral chamado Mãe Loba, que pode muito ajudar essa mãe nesse momento, ajudá-la a balancear aquilo que ela começa a se sentir dividida já durante a gestação, entre se dedicar a criar um vínculo saudável com seu filho, versus todas as tarefas que ela tem para cumprir, né? As tarefas que envolvem o filho e todas as tarefas que envolvem a ela mesma, ao trabalho da casa, à alimentação, ao trabalho profissional, né? Ou ao ganhar dinheiro, ou ao trabalho relacional, né? Aos vínculos, à rede de apoio que ela possa ter ou não, como que ela organiza tudo isso, como que ela lida com toda essa enxurrada de alteração hormonal que ela passa, como é que ela lida em abrir mão
de muitas coisas da vida dela, né? E em função dessa criança, em função dessa nova fase, né? Que é a maternidade e os seus desafios. E aqui eu queria chamar muito a atenção a esse processo da invisibilidade do cuidado, porque nós mulheres, mães, somos mães de toda a humanidade. Somos mães das meninas e dos meninos. Somos mães que vão, dependendo da qualidade desse momento da nossa vida, ter mais qualidade para com esse bebê, para com a formação de vínculo, para com uma capacidade de proporcionar lá na frente adultos saudáveis, porque toda a base de como esse ser vai se relacionar no futuro, né, se relacionar com a vida, se relacionar com outras pessoas, se relacionar no trabalho, vai estar como esse apego se estrutura nesse início de vida. Depois vai também se somar com a estruturação da personalidade dessa criança, né, nos próximos anos de vida dela, da primeira infância e de todo esse contexto de como ela vai se organizando conforme o que ela vai passando. E aqui tem toda uma importância que também muitas vezes está na mão da mãe em relação à nutrição afetiva, mas também a nutrição de alimentos, mas também no tempo de qualidade que essa criança tem com a mãe ou com outras pessoas, em como a gente vai estar educando, entendendo sobre essa educação, como a gente vai estar entendendo de lidar com as nossas expectativas de que, enquanto ser humano, enquanto mãe, a gente projeta sobre o filho e entendendo que o filho é uma alma que está vindo para o mundo com os seus próprios desafios, com a sua própria história, e que nos cabe um papel de tutoriar esse ser, né? De acolher, de trazer essa base desse processo de formação da sua personalidade, dos seus vínculos, mas que esse ser já tem a sua história, também já carrega uma série de coisas, e como que a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, além da mãe loba, o que que a gente pode pensar? A gente pode pensar na sobrecarga física, sobrecarga emocional, sobrecarga mental, de muitos detalhes novos que eu tenho que pensar, né? Quantas vezes mamou, quanto tempo, já tá na hora de trocar, como é que tá a saúde, como que tá a rotina de médico, como é que tá a vacina, como é que eu lido com a minha relação, como é que eu organizo a casa no meio disso, como é que eu descanso no meio disso, e todo esse processo que pode gerar muita ansiedade, né? E a gente pode pensar num spray aromático chamado Show Ansiedade, que ajuda a estar acalmando. A gente pode estar pensando num outro spray aromático chamado Vitalidade, que vai estar ajudando essa mulher a manter o pique, né, para dar conta de tudo isso, dormindo pouco e trabalhando muito, né? Ao mesmo tempo que a gente ainda pode estar mantendo o chamego em outro momento, né, não tomando juntos, mas em outro momento do dia, o chamego para nos manter nutridas emocionalmente, para que a gente possa ter sempre algo para dar para esse bebê, para sustentar esse vínculo de cuidado saudável, né, num nível satisfatório. E também como que a gente pode lidar com o excesso de autocobrança, porque óbvio que a gente vai estar, né, se sentindo um tanto em dívida, porque nesse momento da vida, as 24 horas do dia estão muito aquém do que ela precisava e são dedicadas em primeiro lugar, à criança. Né? Então, essa mulher começa a se sentir sempre devendo, porque se ela tá com a criança, ela não tá fazendo os outros afazeres de casa, ou com ela mesma, ou do trabalho, e ela tem que conciliar tudo isso, né? A mãe loba vai estar ajudando ela a fazer essa conciliação.
Mas aqui a gente muitas vezes já tem que lidar com um sentimento, além de sobrecarga, de culpa, né? De não estar conseguindo fazer tudo. E ao mesmo tempo, emocionalmente, a gente tem que estar olhando para essa questão da invisibilidade. Porque também cabe a nós dar voz, honrar esse trabalho que está relacionado à maternidade, que está relacionado ao feminino, que é um trabalho que muitas vezes na nossa sociedade passa por amor, né? Não que a gente não faça esse trabalho com amor, mas é muito trabalho, né? Trabalho de acordar, de cozinhar, de comer direito, de cuidar desse bebê, de amamentar, de cuidar da roupa, de lavar, de cuidar, de ir no médico, enfim. Fora, de fato, se a gente tem um trabalho profissional, né? Então, lidar com essa sobrecarga muitas vezes vai requerer uma ajuda de vitalidade, uma ajuda de mãe loba, né? Em alguns momentos de sua ansiedade, em alguns momentos né, do emergencial. Mas vamos parar um pouquinho para falar de dois compostos bastante importantes também para o bebê que nasceu, né? Que também ajudam a mãe a estar tranquila à medida que ela está cuidando do bebê. O primeiro composto que eu gostaria de falar é o manto de luz, que é uma essência maravilhosa para receber esse bebê assim que ele chega, é uma essência maravilhosa para o bebê estar pra gente estar usando na água de banho do bebê, né? A gente pode pôr umas florzinhas de camomila, pingar umas gotinhas de manto de luz, principalmente no último banho, para essa criança já ir relaxando para a noite, para se sentir segura, né? Para, né, lidar com o sentimento de desproteção da pequenez do próprio corpo, da própria incapacidade, né, de como lidar com esse mundo depois que ela sai da barriga da mãe, que é onde ela estava protegida. Então, o manto de luz é uma essência bem importante nesse momento. E uma segunda essência extremamente importante para os bebês é o aconchego, né? Então, todas as vezes que essa criança se sentir um pouco mais distante da mãe, seja porque a mãe está descansando, fazendo alguma outra tarefa, trabalhando, a gente pode pensar em aconchego para essa criança continuar se sentindo nutrida, para essa criança não se sentir tão ameaçada com qualquer pequena distância que ela tenha que ter da mãe, ou mesmo uma grande distância, né, que ela precise ter da mãe. Então, nesse processo desses desafios todos dessa maternidade, a gente ainda pode pensar que à medida que essa criança vai crescendo, essa mãe tem que lidar com decidir se volta a trabalhar e deixa o bebê, ou se fica com o bebê e deixa o trabalho. Ela tem que lidar com não estar mais tão disponível para o relacionamento. E aí a gente pode pensar num outro composto que é o desapego, né? Um composto também das filhas de Gaia que vai estar trabalhando, ajudando essa mulher a soltar aquilo que ela escolher soltar, né? E soltar um pouco também de todas as atividades que ela fazia, delegar para outras pessoas, criar uma rede de apoio, né? Pedir esse processo para que ela não entre nesse movimento da sobrecarga em demasia, né? Da exaustão, que muitas vezes vai levando as mulheres a desequilíbrios hormonais, vai levando as mulheres a quadros depressivos, seja por exaustão do sistema nervoso, seja por frustração de estar muito sobrecarregada ou muito sozinha lidando com aquilo, né? O cansaço, e muitas vezes ainda sendo taxada de estar irritada, de estar de mau humor, de não estar mais disponível. Então, essa demanda, esse excesso de demanda, de fato, que acontece sobre o feminino precisa ser olhado com cuidado, né? E cabe a nós darmos voz e honrar esse trabalho, né?
nesse grande desafio que é a maternidade, que por um lado é algo tão maravilhoso, né, único, quando a gente vê, se vê como uma tutora que recebe uma alma para esse mundo e que ajuda essa alma a se desenvolver para estar aqui, e que a cada sorriso, né, a cada gesto desse filho, ao olhar para a gente e se sentir seguro e traz uma grande satisfação, né? É algo que só quem passa sabe dizer, né? Então, a maternidade, ela tem esse quê de magia, né? Nós mulheres fazemos esse caminho, né? Esse portal entre os mundos, né? Trazendo essas almas para a Terra. E eu acho que a gente precisa estar se vinculando à Mãe Terra, se vinculando a essa grande força de nutrição, de sustentação, de amorosidade que a Terra, a nossa grande mãe, nos dá e que nós individualmente damos para os nossos filhos, né? E a gente pode estar pensando então em manter esse floral da Mãe Loba, nos ajudando nesses desafios da amamentação, de estar dividida entre cuidar do filho e cuidar dos outros afazeres e abrir mão de coisas, né? Muitas vezes tomando a decisão de abrir mão de coisas, tendo que desapegar de coisas. Então, também um outro tema importante para o desafio dessa mãe, né, à medida que essa criança cresce, são estabelecer os limites saudáveis, né? Os limites saudáveis para ela mesma em relação a toda essa demanda, os limites saudáveis dentro do relacionamento dela, dentro da relação dela para com o filho, né? E também muitas vezes ajudando esse filho a estabelecer esses limites de uma maneira mais saudável. Então aí a gente tem esse composto chamado limites saudáveis, que vai ajudar essa família a se reorganizar de uma maneira não codependente, né? Então se a gente cuida dos vínculos base, da forma de apego, se a gente consegue estabelecer os limites saudáveis, se a gente consegue estabelecer uma boa comunicação, né? Se a gente consegue ter esse espaço de cuidado para consigo mesma, para compensar a família, para compensar a educação, como pensar a educação desse filho, esses temas todos vão se tornando bastante importantes, né? O desapego, o limite saudável, o manter a energia vital, o manter os afetos de uma maneira saudável, não codependente, tá? Então, a gente está sustentando esse processo de entrar no desafio da maternidade com várias essências florais que compõem esses compostos que eu estou sugerindo aqui. Gostaria de falar também de mais dois. Eu acho que o composto abundância é extremamente importante para as mães, porque a gente tem que estar acreditando na abundância da vida, que sustenta a nossa própria vida para que a gente possa sustentar a vida do filho, que nos sustenta quando a gente tem que abrir mão de tantas coisas, quando a gente tem tão pouco tempo, ou às vezes tão poucos recursos, né? Eu acho que cabe aqui a gente honrar todas as mulheres que vieram antes da gente na nossa linhagem, honrar as nossas mães, as nossas avós, entendendo que muitas vezes elas também passaram por essa situação de invisibilidade do seu cuidado, do seu trabalho, da sua sobrecarga, entendendo que muitas delas passaram por dificuldades relacionais importantes, muitas delas passaram por dificuldades financeiras importantes e tiveram que se virar com poucos recursos para cuidar dos filhos, né?
Muitas vezes nós temos que lidar com pouco recurso, seja de tempo, seja de saúde, seja de dinheiro, seja de rede de apoio, seja da nossas, da nossa própria capacidade de discernimento entre o que a gente deve fazer, né? Da nossa capacidade de conseguir compreender essa invisibilidade, compreender essa sobrecarga, desapegar daquilo que for possível para amenizar, né, essa sobrecarga. E quando a gente olha para tudo isso, a gente olha para uma sociedade, a gente olha para os nossos desafios, a gente olha para a nossa falta de rede de apoio, para a falta de companheiro, ou para um companheiro muitas vezes também não capacitado para fazer essa função dentro daquilo que é muitas vezes um machismo estrutural da nossa sociedade, né? Não, nosso, inclusive, nós fazemos parte disso. Então, também cabe a nós entendermos que quando a gente assume o papel de querer dar conta de tudo, a gente também está contribuindo para esse processo. Quando a gente se distancia enquanto sociedade de familiares, de rede de apoio, a gente também está entrando nesse processo. Então, eu penso que a gente podia fechar esse bate-papo com uma essência, um composto fundamental, que é o compaixão, né? Compaixão vai estar falando de a gente ter compaixão para com a gente mesmo, da gente ter compaixão para com o outro, para com a nossa sociedade, compaixão para todas as vezes que as coisas derem errado, e elas vão dar muitas vezes, né? E junto com compaixão, não tem como a gente não falar do fraternidade. Fraternidade é um outro composto que ajuda essa família a ser mais fraterna, né? Que pode estar sendo usado na alimentação da casa para ajudar essa mudança, essa flexibilidade das rotinas, das tarefas, da necessidade de apoio que o fato de um bebê estar nascendo, né? Tá nascendo um bebê, tá nascendo uma mãe, tá nascendo um pai, tá nascendo uma avó, um avô, um tio. E como que a gente gerencia tudo isso de uma maneira fraterna, de uma maneira sustentável e amorosa? Então, a minha mensagem aqui hoje é: vamos honrar o caminho desse feminino que cuida, que materna, que gera, que provê e sustenta a vida no mundo, e que possamos, todos nós, refletirmos por um momento o que cada um de nós pode fazer, seja agradecendo quem veio antes, seja honrando a si mesmo, honrando a companheira, né? Dando uma rede de apoio e tirando da invisibilidade não só da nossa família, da nossa vida, mas também social, compreendendo muitas vezes a sobrecarga de uma mãe. Imagina de uma mãe solo, imagina de uma mãe solo sem recursos. Como é que a gente faz? O que a gente pode fazer para melhorar isso na nossa sociedade, na nossa família, na nossa cidade, né? Nós precisamos lembrar que somos seres espirituais, que estamos aqui de passagem e que o que mais importa é o que a gente deixa com a nossa passagem. Então, fico aqui agradecida, honrando a minha maternidade, honrando a alegria de ter tido 2 filhos, de ter criados da melhor forma que eu pude,
e de estar aqui compartilhando com vocês o olhar da terapia floral e o olhar das filhas de Gaia para essa maternidade. Um beijo a todos.